Quanto economizar para a aposentadoria? Essa é uma das principais perguntas que fica na cabeça, né, quando a gente pensa em aposentadoria. E com as novas regras da Previdência, essa estrutura previdenciária ficou ainda mais complexa e eu queria falar contigo hoje sobre essas regras. Quanto a gente precisa começar a investir e a guardar do nosso salário, dos recebimentos que a gente tem e como é que a gente pode investir esses recursos. É sobre isso que eu quero falar contigo hoje, então vamos embora pro vídeo. Meu nome é Fernando Cunha, sou especialista em investimentos e cada vez que a gente passa, né, conforme o tempo passa, a gente vê que as mudanças, tanto populacionais, as pessoas vivendo cada vez mais, e a gente vê aqui uma mudança estrutural na Previdência e um problema aqui generalizado em relação à estrutura previdenciária que a gente tem no nosso país. Essa estrutura foi criada ali em meados de 1923 e lá atrás a gente tinha muito mais pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria, né? Ou seja, o nosso sistema contributivo de previdência, ele é da seguinte forma: aqueles que se aposentam, né, eles estão recebendo recursos dos que estão trabalhando. Então hoje você que está trabalhando, você está contribuindo para a Previdência Social, você está pagando a aposentadoria dos que já pararam de trabalhar. E quando você se aposentar, vai ser exatamente assim. Você vai receber recursos das pessoas que estão trabalhando. E o que a gente tem agora é uma inversão dessa pirâmide. A gente tem poucas pessoas trabalhando para muita gente aposentada. E ao longo do tempo existe uma projeção, inclusive, de que essa pirâmide ela vai se inverter. E lá em meados de 2050, por exemplo, vai ter pouquíssima gente trabalhando para muita gente aposentada. Então essa conta não fecha. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre previdência e como você estruturar uma carteira de ações para não depender da previdência para se aposentar. Vou deixar aqui o link na descrição, beleza? Confere lá depois. E com esse cenário a gente já identificou um grande problema, né? E a gente tende a não planejar esse futuro porque talvez por ter uma atitude mais imediatista ou talvez por não ter consciência de que isso pode gerar um grande problema lá na frente, né? Se a gente não fizer esse planejamento, pode gerar grandes frustrações e grandes problemas de você, por exemplo, não conseguir parar de trabalhar e não conseguir manter o mesmo padrão de vida que você possui hoje. E muitas vezes aquele sustento que a Previdência e o INSS vai te dar na sua aposentadoria pode não ser o suficiente e a grande maioria das pessoas não consegue sobreviver com aquele salário que vem da sua aposentadoria. Mas antes de a gente começar a falar dessa parte mais prática, vamos dar um passo atrás. Normalmente, a gente acaba postergando esse tipo de planejamento porque pensa que a aposentadoria está muito lá na frente, é o que a gente chama de status quo, né? A gente fica como está. A gente sabe que tem que fazer alguma coisa, tem que ter algum plano, mas acaba não tomando nenhuma atitude e fica da mesma forma, vivendo dia após dia ali sem esse planejamento. E a gente tende a pensar que isso é normal, porque você está hoje com toda a sua força física, todo o seu vigor ali para trabalhar, e pode ser que lá na frente você queira desacelerar esse ritmo. Para isso é interessante ter esse tipo de planejamento, e aí que bate aquele arrependimento lá na frente, né? Pô, eu deveria ter começado a me planejar antecipadamente, e você vê que o planejamento e a projeção que você tem desses recursos investidos por um longo período de tempo, os famosos juros compostos, né, juros em cima de juros, ele é uma exponencial. Então você vai ver que aqueles recursos que você está começando a investir hoje, que podem ser poucos, né, aos seus olhos hoje, daqui a 20 ou 30 anos, esses recursos realmente vão fazer bastante diferença e vão te ajudar muito lá quando você chegar no momento de se aposentar. E é normal esse tipo de pensamento de quem está começando, de quem é um pouco mais novo, né? Que você vai adquirindo conforme a maturidade. Quando você vai ganhando mais maturidade, você está com todo o teu vigor físico, intelectual e acredita que não precisa fazer esse planejamento agora porque esse futuro da aposentadoria está muito longe, está muito lá na frente. E nesse cenário, a autonomia financeira que você lá na frente vai poder ter não tem preço. E como acontece com grande parte dos aposentados, eles precisam contar com a ajuda de familiares, dos filhos, para poder manter aquele padrão de vida, para poder ter uma estrutura familiar, porque não fizeram realmente e não foi o suficiente, talvez, porque você contou com uma estrutura previdenciária que hoje pode ser que não se sustente daqui a 20 ou 30 anos.
E é possível fazer, inclusive, esse tipo de planejamento se você já está no meio da jornada ou mais próximo da aposentadoria, é possível fazer isso. E obviamente que quem está começando tende a ter menos recursos para colocar dentro desse plano. Quem já está no meio do caminho tende a ter ali já um pouco mais de recursos, né, para colocar nesse plano. E provavelmente quem já está mais perto da aposentadoria já está com a sua carreira muito mais madura, já tem mais recursos e basta ter uma organização financeira, tanto das finanças, né, para você fazer sobrar algum recurso ali para investir, e se já sobra, basicamente agora você fazer um planejamento e estruturar isso para colocar o plano em prática. E logo que a gente fala em aposentadoria ou fala em previdência, muitos devem pensar na previdência privada. Ela é uma alternativa para quem quer fazer o seu planejamento de aposentadoria, mas não é a única forma. Você pode ter a previdência privada, sim, como uma alternativa, inclusive para deduções, né, fiscais. Se você tem uma renda bruta anual ali, você é CLT, né, você tem aqueles ganhos anuais. Se você faz, por exemplo, um PGBL, um plano que tem uma dedução da base de imposto de renda, digamos que você ganha 100 mil por ano. Se você fizer um PGBL de 12% disso, ou seja, 12 mil reais, você economiza esses 12 mil reais e aplica num PGBL, você vai ter uma redução dessa base, ou seja, você recebeu 100 mil reais no ano, então você vai ter que pagar imposto sobre esses 100 mil reais. Se você faz a aplicação nesse PGBL, você vai reduzir em 12 mil essa base tributária e vai pagar imposto sobre 88 mil. Então esse é um benefício fiscal que você tem por fazer um PGBL, por exemplo, e utilizar ele também para complementar a sua aposentadoria lá na frente. Então são vários instrumentos que você pode utilizar, e a previdência privada é um dos instrumentos que você pode utilizar para esse plano de aposentadoria. Se você quiser saber mais sobre previdência privada, comenta aqui para mim que eu gravo um vídeo e trago mais detalhes sobre como a gente pode estruturar isso, que é um instrumento bastante interessante para a gente utilizar dentro desse planejamento. E quando começar a juntar esses recursos para a aposentadoria? A ideia é começar o quanto antes, quanto mais cedo, mais interessante, mais cedo, melhor. Porque você vai contar com o tempo ao seu favor. Com os juros compostos, eles vão agir dentro dos recursos que você vai investir. Obviamente que quanto antes você começar, menos recursos você vai ter para investir nesse plano de aposentadoria. Mas é normal, esse é um processo que ao longo da sua carreira você vai melhorando, né? Você vai crescendo na carreira e vai tendo aumentos nos ganhos que você recebe e vai ajustando a quantidade de recursos que você vai poupar para esse plano. E você vai ver que esses recursos no início, que vão ficar aplicados por vários e vários anos, vão ter uma performance, vão te trazer um retorno muito interessante no longuíssimo prazo. Agora, se você não começou muito cedo, a gente vai ter que fazer aqui algumas concessões, a gente vai ter que fazer um planejamento aqui e fazer alguns ajustes dentro desse orçamento para que você comece hoje a poupar um pouco mais para recuperar esse tempo perdido. E não tem problema, né? Você, se não começou a fazer esse planejamento, esse é o momento exato, e o melhor momento de você começar é imediatamente, porque enquanto mais você deixa esse tempo passar, mais recursos você vai ter que colocar para esse investimento, maior vai ter que ser o seu aporte, o valor que você coloca para esse plano, para conseguir chegar no resultado que você quer. Então a ideia é comece o quanto antes, porque quanto antes você começar, menos recursos você vai precisar colocar para esse projeto. E quanto economizar para a aposentadoria? Hoje a gente sabe, em 2022, né, no momento que eu gravo esse vídeo, o teto do INSS, o máximo que você pode ganhar é aproximadamente 7 mil reais para arredondar. Mas a gente sabe que poucas pessoas conseguem chegar no teto, e a gente tem mais ou menos um percentual de 60% da população que consegue chegar nesse teto do INSS. E para quem não consegue chegar nesse teto, provavelmente vai precisar buscar fontes alternativas de renda para continuar produzindo, para continuar trabalhando, porque esse recurso não vai ser suficiente. Digamos que você queira se aposentar com 5 mil reais por mês. No movimento FIRE e na estratégia de investimentos que eu utilizo, a gente tem um cálculo bastante rápido, bastante simples, para você chegar num número que você vai precisar atingir para chegar nesses 5 mil reais. E você tem duas alternativas aqui: ou você continua da mesma forma que você está hoje, sem nenhum tipo de planejamento para aposentadoria, independente da idade que você tem hoje, né, você vai seguir normalmente contribuindo para o INSS e não vai fazer nenhum planejamento para a sua aposentadoria. Todas as suas apostas vão estar nesse plano de aposentadoria do INSS, da Previdência Social. Se
você tiver algum contratempo no meio do caminho, digamos que as regras do INSS mudem ao longo do tempo, como já vem mudando agora recentemente com a reforma da Previdência que a gente teve. Então pode ser que você tenha um prejuízo ali, no momento que chegar a sua vez de aposentar, pode ser que você tenha que trabalhar mais para conseguir chegar no valor que você pretendia, pode ser que aquele valor não seja mais suficiente para você, aqueles 5 mil reais que você planejou não vão mais cobrir os custos, porque tudo subiu de preço, a inflação elevou muito os preços das coisas, e você não consegue mais viver com aqueles 5 mil. Então digamos que você não queira depender do INSS, então a outra estratégia que você pode ter é tomar as rédeas para você e criar esse plano, tanto em previdência privada, quanto em títulos que vão te repor a inflação ao longo do tempo e vão te pagar esses rendimentos, sejam mensais ou semestrais, e estruturar uma carteira de investimentos. A gente vai falar de algumas opções de investimento mais na frente, mas a ideia aqui é te conscientizar de que se você não fizer nada hoje, você está jogando todas as suas fichas numa opção que pode não se concretizar lá na frente. Agora, se você fizer por conta própria um plano de aposentadoria, pode ser que você tenha essa aposentadoria do INSS, não no valor que você planejou, e ainda assim tenha a sua aposentadoria, né, complementar aqui. Você vai ter um plano de aposentadoria que vai, com a união desses dois recursos, pode ser mais que suficiente, ou pode ser que você nem precise desses recursos do INSS, né? Você somente com o plano de aposentadoria que você vai estruturar aqui seja mais que suficiente para ter ali a sua qualidade de vida e pagar os seus custos lá na frente. E para calcular de forma bem simples e bem rápida quanto você precisaria para ter uma renda de 5 mil reais, com base na regra dos 4%, é só você multiplicar esses 5 mil reais por 300, que no caso, 5 mil reais vezes 300, 1,5 milhão. Esse seria o alvo que você teria que ter lá na frente na aposentadoria. Digamos que você vai se aposentar com esses 5 mil, você tem que ter lá na frente, no momento da aposentadoria, na data alvo que você estabeleceu, esses 1,5 milhão de reais para ficar tranquilo e receber esses 5 mil reais por mês. Imagina que você não faz esse plano de aposentadoria, você vai contar com o INSS, então você não vai ter recurso nenhum acumulado, você vai contar com um salário, né, que o INSS vai te pagar, a Previdência Social vai te pagar, que pode não ser corrigido pela inflação. Por exemplo, quem se aposentou há algum tempo atrás deve notar que recebe um salário muito menor do que recebia antes. Por exemplo, recebia 5 ou 6 salários no momento que se aposentou, mas hoje esse salário, nos moldes atuais, a inflação que a gente tem acabou corroendo esse salário, e esse salário que você recebe do INSS hoje é por volta de 2 ou 3 salários mínimos, porque a correção desses recursos que o INSS vem te pagando não conseguem repor a inflação. Então você jogou todas as suas fichas e pode ser que você, no momento que se aposentou, precise algum tempo depois voltar a trabalhar para complementar esse recurso que agora já não é mais suficiente para pagar o seu custo de vida. Eu vou deixar aqui na descrição também uma planilha. Você consegue ter vários cenários diferentes e brincar com isso, né, para você saber ali dentro da sua realidade quanto você vai ter que fazer de esforço, né, para colocar de recursos com base no que você já tem e com a meta que você quer chegar. Obviamente que cada um tem um estilo de vida e cada um quer chegar num tipo de aposentadoria. Pode ser que 5 mil reais para você de aposentadoria seja muito ou seja pouco, dependendo do estilo de vida que você quer ter. Então aqui você consegue calibrar esses cenários e fazer essas simulações. E agora a gente chega na pergunta, né, que a gente quer sempre saber: onde guardar esses recursos que você quer acumular para sua aposentadoria? A gente tem diversas alternativas, mas dentro de um plano, né, para eu colocar aqui um plano mais simplificado de aposentadoria, a gente poderia estabelecer vários critérios, como perfil de investidor, o momento que você está agora de aplicação, né, o momento de vida que você está. Digamos que você já está mais perto da aposentadoria, você já ainda está no meio do caminho, você está bem no início. Então, dependendo desses momentos, a gente tem estratégias um pouco diferentes, a gente vai calibrando essas estratégias de forma diferente, mas a gente tem diversos instrumentos que servem para a gente como investimentos que são geradores de renda e que vão lá no futuro, né, te gerar essa fonte de renda para a sua aposentadoria. Alguns deles, como os títulos indexados à inflação, os títulos IPCA. Esses títulos vão te proteger da inflação e gerar um fluxo de renda. Então é muito interessante você ter uma parcela da sua carteira em títulos com essa característica, que vão te pagar uma taxa fixa mais a inflação, ou seja,
você vai receber um rendimento acima da inflação e vai estar garantindo que o teu dinheiro vai estar sendo corrigido pela inflação, independente de quanto ela seja ali. Então, de modo geral, é essa a ideia. A gente sabe que a grande maioria da população, e a gente vê pelos grandes números e a quantidade de recursos que a gente tem hoje, o investimento mais popular do Brasil é a poupança. E a gente sabe que a poupança, ela mal remunera, ela mal repõe o efeito que a inflação tem no nosso dinheiro. Então, digamos que você tenha um recurso grande lá aplicado na poupança, provavelmente você tem ou conhece alguém que tenha recursos na poupança, a gente tem somente de inflação mais do que a gente tem de rendimento na poupança. E é engraçado e é curioso que a grande maioria das pessoas que têm esses recursos na poupança sabem que não tem um rendimento, ou seja, que sabem que estão perdendo valor ali aquele de recurso está perdendo valor ali na poupança. Então, uma forma bastante simples de você dar um primeiro passo de tirar esses recursos da poupança é, por exemplo, colocar em títulos públicos do governo federal, por exemplo, que vão te pagar a taxa de juros atual. Hoje você tem um retorno na poupança, no momento que eu gravo esse vídeo, que é de 6,16%. 6% ao ano, mas a nossa taxa de inflação está próxima de 10%. Ou seja, você está perdendo ali quase 4% ao ano só de deixar o seu dinheiro parado. Você não está repondo nem a inflação. E no momento que eu gravo agora, você tem uma Selic a 13,75. Se você deixasse os seus recursos aplicados no Tesouro Selic, por exemplo, que é o título mais seguro, considerado risco zero, né, do país, seria o título com o menor risco que a gente tem hoje no país, né, conceitualmente é esse o tipo de risco do título público federal, você teria 13,75%, né, e na poupança você está ganhando 6%. Então é nítido que a gente tem aqui talvez um medo, né? A gente tem um medo por não conhecer como é que os títulos funcionam e acaba optando por deixar como tá. Mas você está perdendo dinheiro ano após ano, deixando os recursos na poupança. Agora, se você quer montar uma estratégia de investimentos, os títulos IPCA, né, os títulos que pagam a inflação, que são os títulos do governo, aí já é um outro passo, é um passo para você repor a inflação. Além dos títulos do governo, você pode optar também pelos fundos imobiliários. Eu costumo dizer que os fundos imobiliários são aquele primeiro passo que você dá ali na renda variável. Se você quer começar a colocar o pezinho ali na renda variável, os fundos imobiliários vão te pagar uma renda, normalmente mensal, né? Você vai aplicar um recurso e esse recurso ele vai te retornar os aluguéis dos fundos imobiliários. Você vai estar comprando um pedacinho de um imóvel que vai te pagar aluguéis todos os meses. Esses aluguéis são isentos de imposto de renda. E você vai ter um fluxo de renda entrando. Esse fluxo de renda que vai entrar, você vai pegar e vai reinvestir e comprar ainda mais títulos, mais cotas desses fundos imobiliários que você tem investido. Basicamente aqui são imóveis. E imóveis a gente é muito mais familiar para a gente, né? Então, se você quer dar esse primeiro passo, uma ótima opção são os fundos imobiliários. E é claro, as ações, né? Se você quer dar o próximo passo, aqui a gente vai partir para ações. E quando a gente pensa em aposentadoria, normalmente, quando você está mais próximo de se aposentar, você vai optar por empresas mais sólidas, empresas que são mais pagadoras de dividendos. E normalmente pagam mais dividendos e com uma frequência muito maior. Você consegue ter essa previsibilidade maior desses pagamentos. Se você está ali no meio do caminho, você pode optar por ter empresas que pagam dividendos ou também um pouco de empresas de crescimento, tá? Então você pode desenhar essa carteira, você pode fazer um desenho, um mapa mesmo de como é que você quer, dependendo do momento que você está de investimento, no momento de vida que você tem, você pode optar por ter mais empresas de crescimento ou mais empresas de dividendos. Quando você opta por ter somente empresas que pagam bons dividendos e você está no início da sua jornada de investimentos, você acaba deixando boas opções de lado. Você acaba colocando na carteira empresas mais sólidas, empresas grandes que tendem a não ter um crescimento tão grande quanto empresas que não pagam esse dividendo e retêm boa parte para reinvestir no próprio negócio. Então aqui você tem dois lados da moeda, né? E o melhor de tudo é que você não precisa optar por nenhuma delas. Você pode ter ambas as estratégias na carteira, basta calibrar
esse peso em cada uma dessas estratégias com base no momento de vida e no momento de investimento que você está. Dentro da estratégia que eu utilizo, na estratégia Valorize que eu utilizo aqui no meu método de investimentos, eu acabo desenhando, né, ensinando aqui os meus alunos a desenharem essa carteira com base no perfil que eles têm e nos objetivos e na estratégia de investimentos. Dependendo do momento que você está de vida, você vai ter um desenho diferente. Você pode optar por mais fundos imobiliários, por mais ações de crescimento ou ações de dividendos, dependendo do momento ali que você está. Então, com isso, você vai ter mais clareza de como você vai estruturar essa carteira de investimentos. Eu, pessoalmente, acabo utilizando uma estratégia de investir em mais ações, mais fundos imobiliários, e a minha parcela de renda fixa é bem menor dentro da carteira de investimentos, mas esse é o meu perfil e é o que serve para mim. Então, isso que é interessante da gente ter, e eu vejo que vários alunos dentro da estratégia acabam tendo mais essa clareza e conseguem ter esse desenho muito mais claro na cabeça somente de entender como esses investimentos se comportam ao longo do tempo, né? Então, aqui você vai conseguir ter uma escolha muito mais direcionada, muito mais clara do que quer fazer para sua carteira de investimentos. E eu vou deixar duas recomendações de 2 vídeos para você se aprofundar dentro dessa estratégia de investimentos. O primeiro vídeo é para você começar a investir, dar o primeiro passo, sair de um poupador para um investidor de fato. E o segundo vídeo é para você aprofundar ainda mais a estratégia de investimentos também no exterior. Essa estratégia que eu menciono, a estratégia de investimentos que eu utilizo, funciona tanto no Brasil quanto para o exterior, e você consegue ali calibrar, né? Consegue colocar um percentual, aquilo que te agrada mais e aquilo que faz mais sentido. E ter um percentual no exterior é essencial. Então, e fica aqui as duas recomendações de vídeo, o vídeo de investimentos no exterior e de poupador e investidor. Confere lá, são 2 lives com bastante informação, e se ficar qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!